Boa noite, amados e amadas do Senhor, graça e paz, amados, graça e paz, amados e amadas do Senhor. Estou aqui mais uma vez, a pedido do Pastor Van, da Igreja Brasil para Cristo, Estamos juntos, meu pastor tão querido, o qual me convidou para novamente estar ministrando. Pastor, seja bem-vindo. Tamo junto, pastor? Tamo junto aí para fazer a vontade do Senhor. Mais uma vez estamos aqui, para ministrar a palavra do Senhor. Graça e paz a todos que estão nos assistindo agora. Eu convido cada um de vocês para estar comigo aí até o final dessa ministração, a qual eu creio que o Senhor tem uma palavra para ministrar nos nossos corações, assim como já falou comigo. Eu creio que vai estar falando com você também, vai estar ministrando no teu coração também. Eu creio que vai ser bênção, para a sua vida, assim como o Senhor já ministrou na minha vida, E que nós possamos aí estar junto até o final para concluir essa palavra e receber o que o Senhor tem para as nossas vidas. Amém? Eu gostaria de convidar vocês a estarem orando junto comigo e buscando ao Senhor para que não seja eu, Desde já eu já quero pedir desculpa, perdão aí pelas minhas falhas, Eu não sou muito boa nisso, eu falei isso pro pastor, não sou muito boa nesse negócio de live, Já peço desde já perdão pelas minhas falhas, pelos meus erros, E que nós possamos estar junto. Com certeza eu vou errar, eu vou falhar, sou ser humano, Então desde já eu quero pedir perdão, pelos meus erros, e que não seja eu, mas seja o Espírito Santo do Senhor ministrando sobre as nossas vidas através dessa live, Que estejamos todos nós juntos aqui, esperando o que o Senhor tem para cada um de nós. Amém? Então, orem junto comigo para buscar o Senhor e pedir, que não seja eu, mas que seja o Espírito Santo através da minha vida. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te glorificamos, ó Deus, por esse momento na tua presença, Pai. Ó Senhor, nós queremos nessa noite te pedir, Senhor. Fala conosco, Senhor. Fala, Senhor, aquilo que nós precisamos ouvir. Pai, eu me coloco na tua presença, Pai, lhe pedindo que não seja eu, mas que seja o teu Santo Espírito através da minha vida. Vem direcionar, vem fazer a tua vontade, Pai. Não olha para as minhas falhas, Senhor, porque eu sei o quanto eu sou falho diante de ti, Senhor, mas olha para a necessidade, Senhor, daqueles que o Senhor quer alcançar. Olha para a necessidade do teu povo, Senhor. No nome de Jesus eu te peço, Senhor, manifesta a tua graça e o teu poder sobre essas vidas que estão me ouvindo agora, Senhor. No nome de Jesus, que esteja conosco, fazendo a tua vontade, Pai. No nome de Jesus, Pai. Então, que seja feita a vontade do Pai, Que nós possamos estar aqui ministrando o que o Senhor tem para as nossas vidas. Amém? Então, vamos lá. Abram aí a palavra do Senhor lá em João 15, aonde nós vamos falar um pouquinho sobre a videira, sobre o ramo, O que a palavra diz para mim e para você? João 15, a partir do versículo 1, diz assim: Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo o que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda.
vocês já estão limpos pela palavra que lhe estou falando. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo e não por si mesmo. Desculpa, gente, me perdi aqui na leitura. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecerem na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Depois continua. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados e lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiseres e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos, e assim serão os meus discípulos. Uma bênção essa palavra, né, amados? Então aqui vamos só entender um pouquinho do contexto dela, no qual ela está dizendo para nós. Quem somos nós nesse contexto, né? Olá, graça e paz a todos os irmãos que estão entrando agora. Sejam bem-vindos. Vamos estar junto aí até o fim dessa ministração e receber o que o Senhor tem para nós, amém? Estamos falando aqui de João 15, tá? Lá no versículo 1, sobre a videira verdadeira. Sejam bem-vindos, Deus abençoe. Então aqui, vamos entender o contexto um pouquinho desta palavra, que diz o que para nós? Primeiro, vamos identificar quem é quem, né? Quem é quem nessa palavra? Lá diz assim no versículo 1, eu sou a videira verdadeira. Primeiro, quem é a videira verdadeira, né? Jesus. Aqui quem estava falando era Jesus. E ele estava ministrando nesse momento para os seus discípulos, né? Então aqui ele estava dizendo, eu sou a videira verdadeira. E quem é o agricultor? O meu Pai. Ele diz, e o meu Pai é o agricultor. Então Jesus é a videira e Deus, né, o Pai, o nosso Pai, é o agricultor. E depois ele continua dizendo assim, todo ramo que está em mim e não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais frutos. Então, olha lá, o ramo, né? Ele tá falando que o ramo que está nele, que não dá fruto, é cortado. O ramo que está na videira e não dá fruto, ele é cortado. E o ramo que está na videira e dá fruto, ele poda, para que dê mais frutos. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Olha nós aí, né? Quem somos nós nesse contexto? Nós somos os ramos da videira. Então, aqui a gente já entendeu que a videira é Jesus. Quem cuida da videira é o agricultor, que é Deus, o nosso Pai, né? Ele diz que é o pai dele, que é o agricultor. E nós somos os ramos. É assim o contexto que está dizendo aqui para nós. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muitos frutos. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Então quem permanece na videira pode dar muito fruto. Mas quem não está na videira, ele diz o quê? Sem mim, vocês não podem coisa alguma. Não pode nada sem o Senhor Jesus. Sem estar na videira, nós não podemos nada. Não sou eu que digo, é a palavra, né? A palavra do Senhor que está ministrando sobre as nossas vidas. Sem
mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca, né? O ramo que não permanece na videira, ele é lançado fora para secar. E daí esses tais ramos, ele diz o quê? Que eles são apanhados e lançados ao fogo, para nada serve. O ramo que não está na videira, para nada ele serve. Vamos só continuar aqui entendendo esse contexto. Então aqui, o que ele vai dizer para nós? Vamos entender a questão de cada ramo, né? E entender no contexto dessa palavra, quem é? Que ramo que nós somos, né? Qual ramo eu sou? Você sabe qual ramo você é? Né? Porque ele está dizendo o quê? A videira. Vamos entender primeiro a questão da videira. O que é uma videira? Uma videira é um pé de uva, né? O pé de uva, ele tem uma haste principal, né? Tem uma só, uma que sobe, que é a haste principal, que ela está na terra. Ali sobe a haste principal e da haste principal sai os ramos, né? E aqui tá dizendo o quê? Que o agricultor é Deus, que a videira é Jesus e que nós, eu e você, somos o ramo. Então nós precisamos entender que ramo, porque aqui foi identificado alguns tipos de ramo nessa palavra. E daí nós precisamos identificar que ramo somos nós. Que ramo que eu me identifico? Com qual ramo? Então eu vou estar explicando aqui cada ramo para você se identificar. Que ramo você é? Que ramo você tem sido, né? Porque a palavra é muito clara, ela diz que nós somos o ramo. Então assim, primeiro, quando a gente vai buscar como uma videira é plantada, quando a gente vai buscar um pouquinho a respeito disso, não sou agrônoma, não entendo muito, né, disso, mas eu fui buscar um pouquinho desse entendimento para entender o contexto da videira que Jesus estava nos colocando. Para a gente entender quem somos nós diante desse contexto. Porque ele estava falando com os seus discípulos, assim como ele está falando comigo e com você nessa noite, né? Então aqui, linda, a Rose me falando comigo, um beijo, lindona, também tô com saudade, viu? Então nesse contexto, o que acontece? Nesse contexto, quando a gente estuda a questão de plantar um pé de uva, o solo, ele tem que ser muito bem preparado. Não é de qualquer forma que a gente planta uma videira. Se eu pegar lá qualquer terra e colocar lá e plantar essa videira, ela não vai nascer. Vocês estão entendendo? Muitas vezes ela até nasce, mas o fruto... Vou até dar um exemplo. Agora eu vou usar aqui um pastor muito amigo meu, pastor Edinaldo, uma bênção também, né? Companheiro aí de estrada, companheiro de luta, que uma vez eu tava lá na casa dele e ele tem um jardinzinho na frente da casa dele. E nesse jardinzinho, ele plantou um pé de uva. E a hora que eu tava observando o jardim dele, eu vi que estava dando uva naquele lugar. E quando eu peguei aquela uva para eu experimentar, primeiro porque era um fruto bem mirradinho, né? Bem pequenininho. Muito azedo, por sinal. Muito... Não tinha como, né, chupar aquela uva porque era muito azeda. Então ela dá. Só que o segredo tá onde? Está no agricultor, quem tá plantando. O segredo de uma videira, ela ter frutos grandes, viçosos, frutos bons, está no plantio, na preparação da terra. E aqui esse texto, ele deixa claro para mim, para você, quem é que está cuidando desse plantio. Quem é o agricultor? O agricultor nesse contexto é Deus. Ele prepara o solo, ele cuida de tudo. E a videira é Jesus, né? E os ramos, eles saem da videira. Os ramos, eles têm que estar ligados na videira que é Jesus.
Eu e você precisa estar ligado. A gente já identificou que eu e você nesse contexto é o ramo. E nós precisamos estar ligados na videira que é Jesus. Agora eu quero que você identifique junto comigo a questão do ramo. Que ramo você tem sido? Dentro desse contexto, né? Que nós estamos falando de João 15. Videira verdadeira, meu pai é o agricultor. E nós somos o ramo. Então, vamos identificar que tipo de ramo eu e você em que tipo de ramo nós estamos, né? Em que tipo de ramo nós estamos? Que nós possamos estar ligado na videira, que nós possamos estar diante da videira. Então vamos lá. Aqui o primeiro ramo, ele diz assim: ramo que está na videira e não dá fruto. A minha irmã também, minha linda, Deus abençoe, saudade de você, Cida. Então aqui ele está dizendo o quê? Que o ramo que está na videira e não dá fruto. Essa é a primeira identificação do ramo. O ramo que está na videira e não dá fruto. Esse ramo é aquele que está em Jesus e não tem dado fruto. Eu vou estar falando um pouquinho desses frutos logo adiante, né? E aqui ele está dizendo o que para nós? O ramo que está em Jesus, mas não dá fruto. O que acontece com esse ramo? O que é esse fruto que precisa ser dado? Que fruto que eu preciso dar? Eu estou na videira, mas eu não tenho dado fruto. Que fruto é esse? Lá em 2 Coríntios 5,17 diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eu não sou mais velha criatura. A partir do momento que eu escolho estar em Cristo, estar na videira, a partir do momento que eu escolho estar com Jesus, a minha vida precisa ter mudança. Porque quando eu passo a caminhar lado a lado com Cristo, não dá para continuar sendo igual, né? Não tem como eu conhecer esse Jesus e nada na minha vida mudar. É necessário que algo mude. É necessário que haja fruto novo. Mudanças de hábitos. É necessário que eu tenha mudança de vida. Porque quando eu escolho estar na videira, estar ligado em Cristo, quando a gente se liga a Cristo, quando nós estamos ligados em Cristo, a vida é nova para mim e para você. A mudança de vida para mim e para você. E aqui ele identifica que eu posso estar na videira, mas não dá fruto. Eu aceitei, eu estou caminhando com Cristo, mas eu não estou dando fruto. Só que há um dano para esse ramo que não dá fruto. A palavra identifica aqui para nós que o ramo que não dá fruto, acontece o quê? Será cortado e lançado ao fogo. Então ele lança fora da videira, ele tira da videira o ramo que não dá fruto. Porque não tem como eu caminhar com Cristo, eu reconhecer Jesus na minha vida e não ter mudança de vida. É necessário, as coisas precisam mudar. O velho homem precisa haver renovo, haver mudança. É necessário haver frutos do Espírito na minha vida e na sua. Porque esse Jesus, ele vem para confrontar os nossos erros. Porque quando a gente anda na escuridão, a gente não consegue ver quais são as nossas falhas. Mas quando a gente tem um encontro com a luz, tudo fica claro. E a gente passa a enxergar onde estão os nossos erros. E é a hora de começar a corrigir. Eu costumo dizer que o pintor, para ele ver as imperfeições da parede, para ele poder pintar, né? Quando ele quer pintar uma parede, ele usa uma luz para ele colocar bem pertinho assim e mostrar aonde que está a imperfeição da parede, né?
E ali, quando resplandece a luz na parede, mostra onde está imperfeito. E assim é o encontro com Jesus na minha vida e na sua. Quando nós temos um encontro com a luz, quando nós nos ligamos na videira verdadeira, o que acontece? A gente passa a enxergar onde estão as nossas falhas. E isso tudo a gente já não quer mais. Nossa, não sabia que eu errava nisso. Não sabia que... Isso são as pequenas coisas no começo do caminhar com Cristo. Mas logo adiante a gente aprende, lá em Gálatas 5, fala o quê? Sobre os frutos do Espírito, que eu também vou estar falando com você a respeito disso. É necessário que haja fruto do Espírito. São esses frutos, porque tem muito crente hoje que ele confunde. Ele confunde o quê? Frutos com você levar almas para Jesus. Isso é um fruto também. A gente ganhar almas para Jesus, né? Isso também é um fruto. Mas não é desse fruto que se está falando. Esse é um deles, né? Mas aqui a gente está falando de mudança de hábito. De ter verdadeiramente os frutos do Espírito na nossa vida. Os frutos do Espírito de Deus, Espírito Santo. Esse precisa aparecer, né? Então é desse fruto. Só que esse ramo aqui, ele tá dizendo que o fruto que está, o ramo que está na videira e não dá fruto, o ramo que está na videira e não dá fruto, ele corta e lança fora. Ele não quer. Não dá. Jesus não permite que nós continuemos ligados na videira sem dar fruto. Ele lança fora. Então, assim, esse é o primeiro fruto, o primeiro ramo que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando do primeiro ramo. O ramo que está na videira e não dá fruto. Então, há essa possibilidade de eu estar. Então, assim, que nós possamos não nos enganar a respeito de estar na videira, de estar em Jesus. É necessário que a gente dê fruto para que a gente não seja lançado fora. E o segundo, vamos para o segundo. Existe mais tipos de ramos na videira. Ele diz assim, o ramo que está fora da videira. E que ramo é esse que está fora da videira? Quem já pode estar perto de uma videira, que pode entrar embaixo de uma videira e olhar ela por baixo? Eu não sei se você já teve essa oportunidade, mas quando a gente está a gente tem essa oportunidade de estar embaixo de uma videira e a gente observa os frutos, né, ali e observa os galhos da videira, se você puxar, tem galho que não sai, mas tem galho se você puxar ele sai, ele tá solto ali, você puxa, saiu. Quer dizer, ele está entre os outros ramos. Veja só. Esse é o ramo que está entre os outros. Mas não dá fruto. Não está ligado na videira. O ramo que está entre os outros ramos, mas não está ligado. Ele está desligado da videira. Ele só está no meio dos outros ramos. Já deu para entender? Já deu. Né? Já deu pra gente entender que tipo de ramo é esse? Que está, né, no meio dos outros ramos, mas não está ligado na videira. Também há essa possibilidade. Quantas pessoas a gente vê no meio, né? Não somente da igreja, mas no meio daqueles que aceitaram Jesus, que caminham com Cristo, tá ali. É um ramo que tá junto com os outros ramos. Mas não tá ligado. Já faz tempo que desligou. Não tá recebendo nada. Não é? Quantos a gente vê nessa situação? Talvez você que esteja me ouvindo, você esteja se identificando como esse ramo agora. Como o ramo que está no meio dos outros ramos, mas está desligado de Jesus. Já desligou faz tempo. E está ali tentando permanecer no meio dos outros ramos. Você tem uma má notícia para te dar, você não vai ter sucesso.
não é só estar no meio dos outros ramos. Você precisa voltar e se ligar novamente à videira. Porque é da videira que vem o nosso sustento. É da videira que nós somos alimentados. É do solo que o agricultor preparou que vem o alimento fértil para mim e para você. Porque a videira é Jesus. O agricultor é Deus. E ali aquele solo, ele é muito bem preparado, com muitos, né? Ele é muito bem preparado ali, com muitos nutrientes para que dê fruto, para que seja forte, né? É desta forma. Então esse ramo que só está no meio dos outros ramos, ele não tem de onde se alimentar, porque ele não está na videira. E aqui, o que a palavra diz para nós a respeito desse ramo? Pois sem mim, vocês não dará fruto. Primeiro, o fruto que não está ligado na videira, ele não vai dar fruto. E diz assim, pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Pois se o ramo está desligado da videira, a gente não tem como. Se você se identifica nessa noite como o ramo que se desligou da videira, que já faz tempo que você está ali só entre os outros ramos, o que pode acontecer? A palavra de Jesus diz o que para mim e para você? Você não pode fazer coisa alguma. Porque só quem está na videira, só quem está ligado em Jesus pode fazer alguma coisa. Mas sem isso a gente não consegue. Não dá. Não dá para caminhar sem estar ligado. Não tem alimento para você. Se você se desliga, você está se alimentando do quê? Do que você tem se alimentado? Do que você tem se permanecido de pé? Se você só está entre os ramos e não está ligado na videira verdadeira. E aqui diz o quê? Quem é esse? Quem é esse ramo? É aquele que se desligou, né, de Jesus, está longe da presença. Eu quero convidar você hoje, olha para trás. Se você se identifica hoje como esse ramo que não está ligado na videira, olha para trás, veja onde você caiu. Vamos se ligar novamente na videira. Vamos estar ligado novamente em Jesus. É necessário para que haja alimento, para que a gente possa continuar de pé. É necessário. Eu tenho uma boa notícia também para te dar a você. Você sem alimento, você pode morrer. Mas a boa notícia é, ainda dá tempo de se ligar na videira. Se volta para Jesus novamente, Senhor, eu preciso me ligar em Ti. Eu preciso estar ligado. Eu não dou conta mais de viver só entre os meios ramos, não. Para de capengar com Jesus, né? Vamos ser firme e forte. A gente pode ter medo, sim, né? Porque a palavra dele diz, seja forte e corajoso. Para a gente ser forte e corajoso, a gente precisa identificar que a gente tem medo, primeiro. Eu tenho medo, mas eu sou forte e corajosa. Eu vou continuar. Amém? Então esse é o segundo tipo de ramo. Nós falamos do ramo que está na videira e não dá fruto. E agora nós falamos do ramo que ele está no meio dos outros ramos, mas ele está desligado da videira. O ramo que está fora da videira. Ele fica ali, no meio. Só que uma hora ele vai ser puxado. E daí não tem jeito. Então ainda dá tempo da gente voltar e olhar para trás e se ligar novamente à videira verdadeira. E o próximo ramo que nós temos aqui é o ramo que dá fruto. Quem é esse ramo? Se a gente se identificou agora como o ramo que dá fruto, você está na videira e está dando fruto. Oh, glória! Né?
eu estou na videira, eu estou dando fruto, então tá tudo certo. Amém. Aqui diz o que para nós? O que está na presença, né? Ali, o que está na presença segundo a vontade de Deus. Esse é o ramo que dá fruto. O que está na presença, no centro da vontade de Deus, esse sim vai dar frutos. Que frutos são esses? Eu disse que eu ia falar a respeito um pouco do fruto, porque a gente tá falando do fruto, tem que dar fruto, não dá fruto, dá fruto, não dá fruto, né? Que frutos são esses? Lá em Gálatas 5:22 fala um pouquinho a respeito dos frutos do Espírito. Qual que é o primeiro fruto do Espírito? É tão lindo. Eu sou tão apaixonada pela palavra de Deus, porque diz que o primeiro fruto que a Bíblia menciona é o amor. O amor é o primeiro fruto do Espírito. O segundo é alegria, paz, paciência, bondade, amabilidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Eu acho que dentre todos, né, particularmente para mim, um dos mais difíceis, né, que eu sempre busco e vou continuar buscando, esse é um que eu acho que é muito difícil. Eu tenho, hoje eu posso dizer para vocês que eu tenho, mas a gente sempre, né, é muito difícil, não é sempre, não é 100% que a gente vive esse fruto, que é o domínio próprio. Esse é um dos mais difíceis, porque se a gente tivesse 100% de domínio próprio, a gente não pecaria, a gente não cometeria os nossos erros, né? Porque se a gente tem domínio próprio, então você se segura. É você dominar a si mesmo. E eu acredito que um dos frutos mais difíceis é a gente dominar a nós mesmos. Esse, particularmente eu, né? Tem pessoas que têm muita facilidade com o domínio próprio, mas têm dificuldade com o amor, com a alegria, com a paz, né? Então, assim, esses são um dos frutos, os primeiros frutos que nós temos que dar quando a gente começa a caminhar com Jesus. Porque como a gente pode caminhar com Jesus e não amar as pessoas? E não amar, muitas vezes, a nós mesmos. Muitas vezes a gente não tem amado a nós mesmos, né? Primeiro, a palavra de Deus diz que nós temos que amar o nosso próximo como a si mesmo, como a nós mesmos. Só que se eu não sei amar nem a mim, como que eu vou amar o outro? Né? Já vi pessoas, né? Eu tenho um trabalho aí forte com mulheres. Eu já vi mulheres dizendo pra mim, não, eu não acredito no amor. Isso não existe. Aquilo até é forte isso. Mulheres não acreditando que pessoas possam amar pessoas. É muito triste, irmãos. Esse é o primeiro fruto do Espírito. Tem pessoas que têm caminhado tantos anos com Jesus e não tem vivido os frutos do Espírito ainda. Esses são os primeiros frutos que nós temos que dar. É os frutos do Espírito. E aqui diz que o ramo que dá fruto, né? Essa é a ideia do ramo que dá fruto. E esses são os primeiros frutos que nós devemos dar. Os frutos do Espírito. Tem que estar, nós temos que viver esses frutos na nossa vida. Mas você, Ana Paula, como eu não me apresentei hoje, meu nome é Ana Paula Perrone, né? Mas você, Ana Paula, você dá todos esses frutos? Você já... Não! Sou tão falho quanto você. Tô buscando eles a cada dia mais, para que eu possa fazer conforme a vontade do Senhor. Nós buscamos a santidade todos os dias, nós buscamos dar todos os frutos do Espírito. Mas na longa caminhada que eu tenho com Cristo, eu aprendi muita coisa. Eu aprendi que os frutos do Espírito aí você precisa buscar por eles. Porque muitas vezes a gente não dá conta mesmo. É difícil. Caminhada com Jesus não é fácil. E eu vou falar um pouquinho disso, porque aqui está dizendo que nós estamos falando do ramo que dá
fruto. E o ramo que dá fruto, acontece o que com ele? O que a palavra diz que acontece com o ramo que dá fruto? Hein? O que a gente leu hoje na palavra do ramo que dá fruto? Ele diz que o ramo que dá fruto, ele poda. Ai, é tão bom, né? Dar fruto. Mas tem que passar pela poda. Ele diz que o ramo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto. Assim diz a palavra do Senhor. Que o ramo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto. E o que é a poda, irmãos? O que é a poda? Eu fui entender um pouquinho. Como eu disse, eu sou falha, já falei um monte aqui hoje, né? E vou continuar falhando. Porque a primeira coisa que a gente precisa entender é que nós não somos 100%. Nós somos falhos. A gente dá fruto sim. E estamos buscando todos os dias dar mais fruto. Só que para que a gente dê mais fruto, ele diz que o ramo que dá fruto, ele poda. O que significa a poda para a videira? Qual que é o significado? Por que é necessário a videira passar pela poda? O que é necessário? A poda, primeiro, só para a gente entender a questão da poda. Porque se a gente se identificou agora como fruto, como ramo que dá fruto, ei, tem um processo aqui para mim, para você. Ah, eu me identifico porque eu dou fruto. Ah, tem uma parte do processo aqui para o ramo que dá fruto. Tem um processo para esse ramo. Que processo é esse? É a poda. E aqui tá dizendo para mim, para você, o significado da poda. Vamos entender um pouquinho a respeito do significado da poda. O significado da poda é o quê? Primeiro, a poda não é feita a qualquer momento. Eu não posso chegar lá e falar, hoje eu vou podar. Pá, 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 pá. E podar a videira. Não. Não é desse jeito que funciona. Não é desse jeito. Então aqui, quando se fala da poda, nós precisamos identificar o quê? Nós precisamos identificar que, primeiro, tem o tempo certo. Não é qualquer hora que poda. Tem o tempo certo para se podar. E para que a poda é feita? A poda, primeiro, ela é feita no tempo, mais ou menos, ali no período do repouso da planta, tá? Isto é desde a queda das folhas até um pouco antes da brotação. Quando tá caindo, colheu-se os frutos, aí as folhas começam a cair e logo ela vai começar a brotar, né? Ali é o momento da poda. Então é qualquer hora que se poda? Não, é no tempo certo, não é qualquer hora. Então assim, essa poda, nós estamos falando do ramo que dá fruto. Existe uma poda para esse ramo. É no tempo certo, não é qualquer hora. Então, quem que vai fazer a poda? Vamos relembrar? Quem que cuida da videira? É o agricultor. E o vai fazer? Ele, eu e você. E aí, aqui, qual que é, né, a questão da poda? O que acontece? Ela é fundamental para quê? A poda, ela é fundamental para que dê mais fruto. Esse é o fundamento da poda, para que se dê mais fruto, assim como diz a palavra. Mas sabe o que eu achei tão interessante quando eu fui entender o porquê que se poda uma videira? Eu achei tão interessante porque diz assim que a poda, ela é fundamental para o fruto, mas também ela é importante para o vigor e o crescimento do ramo. Oh, glória a Deus! É lindo isso, né? É lindo. Porque aqui está dizendo que a poda, ela é importante para o vigor.
Olha que lindo. É importante para ela direcionar os ramos. É a direção que Deus tem para mim e para você. A poda é importante para o nosso vigor, para o nosso crescimento e para direcionar as nossas vidas. A poda, ela traz maturidade para nós. E quanto mais maturidade uma planta tem, mais frutos ela dá. E depois da poda, depois que podou, é necessário passar uma pasta com fungicida. Todo lugar que podou, né? Ali onde cortou, onde foi feito o corte. Aí é necessário passar uma pasta com fungicida em todo lugar que foi feito o corte. Oh, aleluia! Você sabe o que isso quer dizer? É o cuidado do agricultor que ele tem com os ramos. Olha que coisa linda. Ele vai lá, ele poda. Mas quando poda, fica um lugar aberto, né? Imagina, a planta sente dor. A Ana está falando para mim que a planta sente dor. Não, porque ela não tem cérebro, né? A planta não sente dor, mas ela reage. Olha que coisa linda. A planta, quando ela é podada, a videira, quando ela é podada, ela reage à poda. O que acontece com ela? Ela reage, ela dá mais fruto. Ela dá mais fruto. É isso que acontece com a videira. Então, ela acontece o quê? Dá mais fruto, é para ter mais vigor, é para se crescer mais, é para ter maturidade. Olha o que Jesus está falando para mim, para você, através da palavra dele. Ele está dizendo assim, olha, você vai passar pela poda porque você vai dar mais fruto. Isso faz parte de uma vida com vigor, um crescimento para a tua vida. Amadurecimento. Só que não se preocupe, porque é o agricultor que vai fazer a poda. O agricultor aqui é Deus. É Ele que faz a poda. E quando Ele poda, Ele cuida da poda. Ele cuida. Ele vai lá, Ele passa o bálsamo nas nossas feridas, né? A poda, ela vem trazer o que para mim, para você? Ela vem trazer cura das feridas, porque quando a gente passa pela poda, fica muitas feridas abertas. O momento da poda não é fácil, porque se ela vem trazer crescimento, ela vai ser difícil, não vai ser fácil, não é? Quando a gente tem que crescer, e dali tem que ser podada para crescer mesmo. Isso é difícil, não é fácil. E aqui essa poda, ela vem trazer o que para a planta? Ela traz a cura, né? Que tem que passar o fungicida, aonde tiver fungo é curado, é tirado os parasitas ali, os fungos, as coisas que fica. É limpa, se limpa. Todos os galhos secos são tirados, os que não estão ligados na videira, né? Traz a cura. A poda, ela vem para trazer cura das nossas doenças. Ela vem para trazer o equilíbrio para as nossas vidas. Ela vem para trazer o crescimento, para trazer o vigor para a nossa vida, para trazer para a planta, ela traz a boa coloração. Para as nossas vidas, ela traz o que? Uma boa aparência. E aqui diz também que para a vida da planta, a poda é necessária para que ela tenha vida saudável. Oh, glória a Deus! Então a poda serve para mim e para você, para quê? Para que nós tenhamos vida saudável na videira. Vida saudável com Jesus. Olha que lindo que Jesus está falando para mim e para você nessa noite. E daí, depois de tudo isso, a gente precisa entender o quê? Que a poda, ela é dolorosa sim, mas que quem cuida das nossas feridas após a poda é o agricultor. E ele tem o bálsamo. Ele tem o remédio certo. Ele é o médico dos médicos. E ele está nos podando para quê?
para que nós cresça, para que nós sejamos árvore estrondosa, que esses ramos sejam fortes, para que dê mais frutos, para que sejam grandes. E tem muitas pessoas que não têm dado conta de passar pela prova, né? Pela prova, porque a poda para nós hoje é um momento de provação, né? É um momento de dificuldade, é um momento difícil para mim, para você. A poda, ela pode ser até dolorosa, mas quem vai cuidar é aquele que nos ama. Olha que lindo isso. E aqui nos diz o quê? Que a poda, a gente precisa entender que a poda aqui, nesse contexto, ela está significando as nossas lutas, né? Que não é fácil. As nossas renúncias. Renúncia é um grande fruto. Quando a gente começa a renunciar às coisas que não agradam a Deus. Isso é um grande fruto para se apresentar diante do Senhor, né? Então aqui a palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Olha que lindo. É necessário passar pela poda. É necessário. O ouro, para ele se tornar uma joia rara. O ouro, para se tornar uma joia rara, ele precisa passar pelo fogo. Não é fácil, não é fácil. Então o ramo que tem dado fruto, o agricultor vai podar para que dê mais fruto, para que seja um ramo forte. Porque a poda, ela traz vigor e crescimento para nós. Nós precisamos aceitar o momento de poda. É necessário para que eu e você venha crescer. É necessário, irmãos. Mas muitas vezes o que tem acontecido com esse ramo é que nós, no meio da poda, a gente desiste. Para, não quero mais, chega. Prefiro me desligar da videira. Eu vou me desligar. Chega. Quantos ramos que estão assim? Sabe o ramo que eu disse lá, que ele não está na videira? Não está ligado, ele está no meio dos outros ramos, mas não está ligado na videira. Talvez no momento de poda você não aceitou. Talvez no momento de poda você disse, não, chega. Jesus tinha algo lindo para fazer na tua vida, por que você não permitiu? Muitas vezes Jesus tem algo para fazer tão grandioso para mim, para você, mas o que acontece, nós não permitimos. Nós que não permitimos isso acontecer. Permita o momento da poda para que você tenha crescimento, para que você se torne forte, para que você dê mais frutos. E eu venho te perguntar nessa noite, que tipo de fruto? Que tipo de fruto você tem entregado ao Senhor? Que tipo de fruto eu e você tem entregue a Deus? Aqueles pequenininhos, mirradinhos, ai, foi tão difícil. O Senhor disse que precisa passar pela poda para que dê mais fruto. Aí tem dado um ou outro e olha lá. Mas eu tenho dado. Não está errado não. Mas se esforce um pouco mais. Eu quero convidar você nessa noite a se esforçar um pouco mais. Permita que passar pelo processo da poda. Existem processos na nossa vida que não dá para burlar. Esse é um processo muito importante para que haja crescimento e fortalecimento para mim e para você. A luta não é fácil. Mas eu quero dizer para você que quem está cuidando das suas feridas, do momento da poda, é o agricultor. É Deus que está fazendo isso. É Ele que está cuidando desse ponto. Não se preocupe, porque é Ele que vai fazer. Passe junto com Ele. Esteja ligado na videira, porque é dali que vai vir o seu sustento para passar pelo momento da poda e ficar firme. E que fruto nós temos entregado para o Senhor Jesus? São grandes, são pequenos, são saborosos, não são? Quantos frutos a gente compra no mercado que até são viçosos? Eu costumo usar, quando eu ministro essa palavra, eu costumo usar o exemplo da manga.
A manga é um fruto tão bonito, tão viçoso, aquelas mangas gigantes assim, ó, que você olha assim, você já cresce os olhos, né? Fala, nossa, que delícia. E quando a gente começa a descascar, começa a comer a manga ali, chupar a manga, o que acontece? Quando a gente muitas vezes está chegando lá no caroço, no meio dela, a gente percebe que ela tá podre, que ela tá estragada. E muitas vezes é esse tipo de fruto que a gente tem entregue ao Senhor. Sabe por que isso acontece com a manga? Você olha, ela tá perfeita e por dentro ela tá podre? No meio dela ali tá estragado? Sabe por quê? Existe um bichinho que chama o bicho da fruta. E o bicho da fruta é um mosquitinho que senta assim e faz um furinho na fruta imperceptível. Se você olhar, você não enxerga. Então você olha e fala, nossa, que linda, essa fruta eu vou levar. E ele entra lá no caroço. E ele começa a apodrecer de dentro para fora. Então, quando ela ainda está viçosa, você não enxerga a podridão dentro dela. Então, eu quero dizer para você nessa noite, tome cuidado com o bicho da fruta. Porque talvez seja um furinho imperceptível que você permitiu que o bicho da fruta entre na tua vida e apodreça o teu coração. E quando o nosso coração apodrece, infelizmente, os frutos vão estar podres também. Porque a palavra de Deus diz que a boca fala o que o coração está cheio. Infelizmente, é desta forma. Então, cuidado, porque às vezes pode ser quase nada. Talvez você tenha, isso aí não vai me causar dano nenhum. E a hora que você vê, não tem mais jeito. Então, cuidado. O Senhor tem uma palavra para você nessa noite. Está dizendo que ainda tem jeito. Ah, mas eu não tô mais na videira. Eu não tô na videira, eu tô desligado. Tem jeito. Eu não tô mais. Na Paula, você não tá entendendo. Eu não tô mais na videira. Tem jeito para você. Ah, mas eu tô entre os ramos, mas não tô ligada. Tem jeito para você. Ah, Ana, mas eu sou o ramo que dou fruto, mas não consigo passar pela poda. Tem jeito para você também. Para tudo tem jeito. Não é assim que o brasileiro fala? Para tudo tem jeito. Para Jesus, tudo que você colocar na mão dele, ele faz. Eu costumo dizer que o possível Jesus permite, o impossível ele faz. E muitas vezes você tem olhado para a tua vida e tem enxergado o quê? Burlei o processo. Tô fora da videira. O ramo, só tô no meio dos outros ramos, mas faz tempo que eu desliguei. Esse é o relacionamento que você tem tido com a videira? Esse é o relacionamento que você tem tido com Jesus? Quero dizer para você que tem jeito. Tem jeito. Tem jeito. Dá para fazer mudança. Dá para mudar. É só a gente parar agora e olhar onde foi que você se desligou da videira. Onde foi que houve esse desligamento? Vamos voltar lá atrás? Eu quero convidar você nessa noite. Que fruto você tem entregue para o Senhor? Eu quero convidar você que se identificou como ramo, que está fora da videira. Eu quero convidar você que se identificou como ramo, que está no meio dos outros ramos, mas está desligado da videira. E quero convidar você que é o ramo que tem dado fruto, mas não tem conseguido passar pela poda para que dê mais fruto. Ou é o fruto que tem dado fruto, é o ramo que tem dado fruto e tem passado pela poda e está dando muito mais frutos. Eu quero convidar você também. Você que se identificou como esse ramo. Eu quero convidar você nessa noite para abaixar sua cabeça agora, fechar os seus olhos junto comigo. O ramo que se desligou da videira, hoje tem jeito para você. Jesus está dizendo que tem jeito. É só a gente voltar e se ligar novamente da videira.
O fruto, o ramo que está no meio dos outros ramos desligado, tem jeito para você também. Eu quero dizer para você que é hoje o dia de se religar na videira. Você que não tem dado conta de passar pelo processo, o ramo que tem dado fruto, mas não tem dado conta de passar pelo processo da poda. Eu quero orar pela tua vida também, para que você dê mais fruto e consiga passar por esse processo. E você que tem dado fruto e passado pelo processo da poda, eu quero orar por você para que você dê mais fruto, muito mais, que você possa entregar os melhores frutos para o Senhor, porque no finalzinho dessa palavra, olha só o que diz, olha que bênção, é seguido de bênção isso para mim, para você. Diz assim: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Diga glória a Deus. Oh, aleluia! Como Deus é maravilhoso. Quando a gente permanece nele, tudo que a gente pedir vai ser concedido para mim e para você. E mais, meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos. O que ele está dizendo? Jesus está dizendo: meu Pai é glorificado. Como a gente glorifica ao Senhor? Dando mais fruto, e mais fruto, e mais fruto. Amém? Então feche seus olhos nesse momento. Eu quero convidar você a fazer essa oração junto comigo, que o Senhor venha abençoar a tua vida grandemente nessa noite, porque Jesus está dizendo que tem jeito. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, por essa palavra maravilhosa que veio falar conosco em nossos corações, Pai. Oh, Senhor, eu venho pedir agora, Senhor, por aqueles, Senhor, que se identificaram como ramo fora da videira. Coloca diante de ti, Senhor, para que ela venha, Senhor, se restabelecer o relacionamento contigo. Restabelecer, Senhor, intimidade contigo, Pai. Ela quer se ligar novamente na videira. Também te peço, Senhor, pelo ramo que está desligado da videira. Ele está no meio dos outros ramos, mas se desligou. Essa pessoa, ela está no meio, Senhor, dos ramos que estão ligados, mas se desligou de Jesus. Hoje eu peço, Senhor, que essa ligação seja feita novamente, Pai. No nome de Jesus, ela se coloca diante de Ti agora, Senhor, para que essa ligação seja feita novamente e esse ramo possa se ligar novamente na videira. Peço também, Senhor, pelo ramo que tem dado fruto e não tem dado conta de passar pelo processo. Mas nós cremos, Senhor, assim como a Tua palavra diz, o agricultor é o Senhor, Pai. E nós sabemos que o Senhor já tem o bálsamo para curar todas as feridas que vão ficar após poda. Então ajuda, Senhor. Toca, Senhor, no coração dessa pessoa para que ela possa persistir e passar pela poda, para que ela venha dar mais fruto. E aquele ramo que dá fruto e consegue passar pela poda, que ele venha dar muitos e muitos frutos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu gostaria de agradecer primeiramente ao Senhor Jesus que trouxe, essa palavra maravilhosa para mim e para você, que eu creio que falou, em nossos corações, assim como já falou comigo, eu creio que falou com você também. Que essa palavra venha frutificar e venha dar muitos e muitos e muitos frutos no nome de Jesus, na minha vida e na sua, que nós possamos ser esse ramo que dá fruto, que passa pela poda, que nós possamos estar fortalecidos e alimentados pela videira e cuidado pelo agricultor, sendo cuidado por ele. Amém? Que Deus abençoe a tua vida grandemente, no nome de Jesus. Um beijo no seu coração. Muito obrigado por estar comigo até agora. E eu creio que o Senhor vai continuar ministrando na tua vida através da palavra dele, no nome de Jesus. Tchau, Deus abençoe.